Número 21 do projeto Pandebuilding. Hoje temos mais uma live aí do nosso projeto, está chegando na reta final, serão 25 ao todo, né? Nós já estamos na de número 21, e hoje a gente traz um tema super interessante, porque nós vamos fazer o segundo painel voltado ao tema de saúde, né? Lá no início a gente fez a live 2, com um retorno de som aqui. Bom, lá no início a gente teve a live 2, né, que foi o edifício sobre a ótica da saúde, onde a gente trouxe alguns especialistas do Brasil, né, o Charles Wasserman, que é professor de MBA da FGV, a gente trouxe o Bosco Dias, que é diretor especialista em imunologia e diretor do Hospital Albert Einstein, da Genômica, e trouxemos também o Emerson, que é o presidente da ABDH, que é a Associação Brasileira da Edificação Hospitalar, do Edifício Hospitalar. E hoje, depois de várias lives, né, essa live de saúde foi a número 2, nós estamos agora na live 21, todos os inputs, né, que a gente foi discorrendo ao longo da live, não só da segunda, como da primeira, como de todos os inputs ao longo das lives, a gente está colocando aqui para uma última revisão, né, a gente já está com um projeto bem adiantado, e estamos colocando aqui para uma última revisão para a gente enriquecer o quanto mais melhor antes da gente apresentar esse projeto final para todos vocês. Na live de hoje, a gente está tendo aqui a honra de tratar com 3 craques também, né? A gente tem aqui a Carolina, que é diretora de projetos do Grupo Ativida, que é um dos maiores grupos de saúde do Brasil, fez um IPO recentemente gigantesco e está aí em pleno processo de expansão. Né? O Marcelo Bonfim, que é da Engenharia Clínica do Hospital Sírio-Libanês, e o André Nogueira, que ele é instrutor e pesquisador da Universidade de Harvard, da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard. Então, a gente vai ter assim, dois profissionais extremamente técnicos do ponto de vista de saúde, tratando de cada tema, e vamos ter também o olhar do André Nogueira, que ele vai explicar melhor o papel e por que a Universidade de Harvard convidou ele, porque é exatamente isso que ele vai fazer aqui hoje com a gente no nosso painel. Ele vai trazer um olhar mais de comportamento, mais do processo, mais do design sob a ótica da saúde, e isso a gente vai fazer aqui um paralelo com os especialistas propriamente da área de saúde diretamente, da Apivida e do Hospital Sírio-Libanês. Como sempre, a gente divide a live em blocos, né? Então, hoje nós vamos estar tratando aqui, vamos falar de um panorama geral no primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos falar dos acessos das zonas de transição. No terceiro bloco, vamos falar das rotinas e dos ambientes internos. E no quarto e último bloco, nós vamos falar dos materiais de construção. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aqui os patrocinadores, né, do Pandebuilding, a Ikine, a Porto Belo, a Veda City, a Deca, a Pointer, Suassuna Fernandes e a Atlas Schindler, que estão nos apoiando nessa iniciativa, e, enfim, que é de grande valia para a gente, grande ajuda esse apoio que eles estão nos dando. E eu queria começar aqui com o Marcelo, nesse primeiro panorama, Marcelo, perguntando a você como é que foi a trajetória, né, da atuação da engenharia clínica desde o início da pandemia e quais os principais desafios da engenharia clínica e os principais movimentos que foram feitos e dificuldades que vocês têm enfrentado lá no Hospital Sírio-Libanês. Bem-vindo, Marcelo. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui na Molecular, no Pandebuilding. Agradeço ao Saulo pelo convite, ao Charles Wasserman, quero saudar a Caroline e o André Nogueira por estarem aqui conosco. Esperamos aí trocar bastante experiência aqui, muitas informações úteis a todos, né? Bom, falando um pouco sobre a nossa experiência, a nossa vivência sobre engenharia clínica aqui no Hospital Sírio-Libanês, né? Pensando inicialmente uma questão que já foi bastante externada por várias discussões, né? Existia a grande preocupação lá no começo do ano, quando se tinha informações do início dessa epidemia até então, aí ficou todo mundo preocupado como isso viria, qual seria a potência dessa disseminação. E aí, imediatamente, aqui, nós começamos a discutir como a gente se prepararia para isso, né? No primeiro momento, ninguém faz isso sozinho, e nós, então, decidimos
montar aí um comitê de crise para acompanhar diariamente todas as evoluções, né, e acompanhamentos. Então, de certa forma, a gente tinha que discutir as questões de infraestrutura, sobre fluxo de paciente, né, como a gente iria fazer isolamento das áreas, estudos de leitos com pressões positiva e negativa para que a gente possa fazer a segmentação desses pacientes e, inclusive, fazer separações de áreas de diagnóstico por imagem, porque pacientes com COVID usavam bastante a área de tomografia computadorizada, né? Então, a partir daí, a gente começou a discutir nesse comitê inúmeros itens que possam ser de grande valia e importância para a estrutura do hospital, tal como oferta de oxigênio, por exemplo, o fornecimento de insumos. A gente viu o quanto se vendeu e quanto se reabasteceu de máscaras, né, aventais e luvas. Então, tudo isso começou a escassear no mercado e a gente precisou se programar para tudo isso, né? A criticidade dos leitos, então, fazer áreas contencionadas para que a gente possa atender a tudo. A partir daí, também começou a se falar assim, os pacientes começaram a aparecer, as áreas começaram a ser absorvidas, o hospital então optou, assim, havia uma necessidade de você fazer isolamentos, pacientes que estavam acometidos pela Covid e os que estavam sem Covid, para que a gente não tivesse essa transmissão. A partir daí, começamos a observar a utilização dos equipamentos, inclusive ventilação mecânica, que começou a ser muito demandada. Então, indicadores dessa natureza começaram a ser importantes para que a gente pudesse acompanhar a evolução e a nossa infraestrutura para que a gente também tivesse preparado para isso, né? O RH também foi um ponto bastante verificado, porque realmente a gente tinha situações de nossos colaboradores que começavam a ser acometidos pelo Covid e se afastavam, e isso também forçava a equipe e isso precisava ser acompanhado. Com isso, a gente foi demandado na busca por reconfiguração de áreas, né? A reconfiguração de áreas ela estava focada em você pegar uma área que era dita comum e, a partir de um certo momento, você tem que configurar ela para uma área crítica. E, muitas vezes, a área crítica ela determina não só recursos humanos, mas você também tem que ter uma infraestrutura preparada para receber isso. Então, o grande desafio nosso era buscar e preparar áreas que tivessem totalmente adequadas, né, e pudessem receber equipamentos de monitoração e ventilação mecânica e todos os demais, para que você possa configurar ela como uma área crítica. E, a partir daí, a gente começou a ver a importância de se ter equipamentos para você poder fazer esse giro, poder fazer essa implantação. Em um determinado momento, nós tivemos que buscar no mercado, o mercado começou a ficar escasso, então a gente notou que a importância de achar alternativas, né? Então, conseguimos fazer remanejamento de outras unidades, empréstimos, aluguel de equipamentos. Então, a gente foi se preparando sem antes estar já num pico de ocupação. Mas isso tinha que ser feito o quanto antes, porque a gente também não sabia como ela viria, né? Realmente, a gente viu que ela veio com bastante intensidade, né? Então, nós colocamos até a verificação assim, de estipular quais equipamentos iam ser usados, a criticidade do equipamento, a criticidade do paciente, para que a gente pudesse otimizar o parque instalado. Um ponto bastante importante foi a utilização de infraestrutura sem fio, né? Então, você ter realmente um hospital conectado por Wi-Fi ajudou bastante a dar flexibilidade através de monitoramento por sistemas de telemetria, os sistemas que podiam, então, prover monitoramento do paciente em qualquer lugar. Você tinha uma configuração rápida, porque o importante não era só montar uma área dessa natureza, mas você ter rapidez na implantação dessas áreas. Então, essa foi um ponto bastante desafiador. Nós tivemos também desafios sobre as questões dos leitos com pressão positiva e negativa, né? Os leitos de pressão negativa, no caso, a gente tinha uma infraestrutura de ar-condicionado que provia condições da gente reconfigurar o ar-condicionado e preparar muitas áreas que pudessem receber pacientes COVID. Então, esse também foi um ponto que deu bastante flexibilidade para o nosso trabalho. Aí, puxando a questão desse trabalho na operação, né? Regras que foram colocadas, né? O uso constante de máscaras de todos os colaboradores, o uso de EPIs, o distanciamento, a reconfiguração de áreas administrativas, a necessidade de você não ter tantas pessoas numa área e você poder abrir a potencialidade de se usar a conexão remota, as pessoas trabalhando em casa, né? O uso intensivo de álcool e gel. Então, todas essas informações foram disseminadas e eu acho que esse comitê trouxe toda essa potência para acompanhar e trazer
decisões institucionais e colegiadas, né? Outra atuação que nós fizemos foi poder participar também como uma área de apoio técnico para um projeto que foi feito da iniciativa privada para prover tecnologia, compra de equipamentos para instituições públicas. Então, nós podemos também participar na análise de ventiladores, na análise de equipamentos, ventiladores, camas, monitores, e podemos ajudar o Todos pela Saúde com também um pouco do nosso conhecimento, né? E um ponto que é importante a gente verificar, observar outras áreas que pudessem ter uma capacidade de conversão, né? Áreas que potencialmente podiam ser convertidas e trazer uma situação ótima de atuação. Então, em resumo, acho que para ser bastante breve, são essas as principais atividades que nós passamos durante esse período e ainda estamos aí em pleno funcionamento nessas condições. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado. Super completa aí a resposta. Eu queria perguntar agora a Carolina também, que tem uma operação gigantesca, né, com a Apvida. Até se pudesse, Carolina, passar para a gente alguns números assim macro de quantidade de operações, de hospitais e clínicas, enfim, se puder divulgar assim como é que está o plano de expansão, que a gente sabe que quando tem um IPO tem um plano bem agressivo por trás, né, e como é que é o dia a dia desse setor de projetos que você dirige lá no Grupo Apvida, que é um dos maiores grupos de saúde do país e ainda mais em pleno ritmo de expansão. Bem-vinda, Carolina. Pois é, Saulo. A estrutura da Apvida hoje, a gente tem aí 39 hospitais distribuídos em todas as regiões do país e a gente tem mais aí aproximadamente 400 unidades ou de imagem, clínicas, que dão suporte aí para toda essa operação. Durante esse período de pandemia, a gente atuou fortemente, assim como o Marcelo colocou, na construção de leitos e organização das nossas unidades para receber essa situação que, não, de alguma forma, não estava previsto no planejamento das plantas dos hospitais, né? E, nesse período, a gente entregou aí aproximadamente 600 leitos em todas as regiões, e a gente tem um comitê de crise, assim como o Marcelo falou, que a gente faz uma análise, como está a situação em cada região, para entender qual o momento de entrar com um plano de ampliação de leitos, que equipamentos que a gente vai direcionar para cada região. Então, às vezes, numa região a gente já estava com uma situação mais controlada, a gente remanejava os equipamentos para uma outra região e conseguia, com isso, fazer o atendimento de toda a nossa carteira, né? Então, é uma rotina que é bem dinâmica, é desafiadora, e a gente teve que ser criativo e encontrar soluções aí que a gente conseguisse atender essa malha territorial aí que é gigante do nosso país, né? Então, a gente, dentro das condições que a gente tinha ali, vamos estudar as unidades existentes, entender se a gente tem espaço, converter áreas. A gente fez muitas setorizações dos hospitais. Então, por exemplo, tinham alas de internação totalmente dedicadas aos pacientes de Covid, que não tinham acesso de outras alas, né? A gente tentou separar todos os fluxos, pacientes que não tinham fluxo Covid iam para um lado, outros pacientes para o outro lado. Então, a gente teve esse desafio que é diário, e até hoje está sendo, porque tem regiões ainda que tem situação um pouco crítica, né? Uhum. E tudo isso atendendo os pilares da empresa, né? O nosso plano de expansão não parou, então, assim, isso tudo está acontecendo em paralelo com o plano de expansão da Apvida. Hoje a gente tem alguns hospitais em construção no interior de São Paulo, a gente vai começar alguns, temos alguns no Nordeste, então isso está tudo acontecendo em paralelo e, ao mesmo tempo, a gente teve que se adaptar a essa nova situação que foi essa adaptação da nossa infraestrutura, né? E acho que é uma atividade multidisciplinar que envolve todas as áreas e é praticamente impossível a gente imaginar não fazer isso sem fazer adaptações na infraestrutura. E algumas delas eu acho até que vão ficar em caráter definitivo. Essa versatilidade que a gente vai propor para os ambientes, de um momento a gente conseguir ter 2 leitos ou 3 leitos, a gente trabalhar melhor essa questão da climatização, de forma que a gente consiga fazer áreas que tenham uma pressão negativa ou positiva, dependendo da situação. Acho que isso vai ser algo que vai entrar em definitivo nos projetos, né? Sem dúvida. Bom, foi ótimo, obrigado, Carolina. Eu acho que já deu para essas duas primeiras respostas, já deu para ver a bagagem técnica que a gente vai ter aqui nessa live. E agora a gente tem aqui, vou apresentar aqui o André, e, aliás, ele vai se apresentar e vai explicar como é que um brasileiro chega a dar aula numa das maiores universidades do mundo, que é a Universidade de Harvard. André, bem-vindo, por favor, conta aí um pouco como é que você atingiu isso aí. Você está aí, diga onde é que você está, né? Você está aí próximo da cidade de Boston,
perto da universidade. Bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Saulo. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É muito bacana poder ter essa conversa, né? A gente estava conversando um pouco antes de como é bacana a gente ter uma oportunidade de trocar figurinha, trocar experiências, né? E sem dúvida isso é muito válido para nós e para todos que compartilham das mesmas preocupações que a gente tem no dia a dia, né? Vou contar um pouquinho, bem rapidamente, da minha história. Né? Eu saí de São Paulo, sou formado em arquitetura e urbanismo, né? E fiz mestrado em urbanismo, sempre trabalhei nessa área, sempre foquei na questão de processos e com interesse muito grande na questão da sustentabilidade. Tive dificuldade de entender onde no Brasil a gente conseguiria achar novos processos, muita gente falando, buscando resultados, mas sem entender que para se encontrar resultados diferentes, a gente precisa ter processos diferentes, né? É muito difícil você encontrar, atingir resultados melhores ou mais sustentáveis sem entrar em processos diferentes. Então, eu fui buscar que disciplina tratava de processos, não de tópicos. E no design foi onde eu encontrei. E aí eu saí em 2016 do Brasil, fui para o Instituto de Design em Chicago, fazer um doutorado, em design estratégico e de sistemas voltados para a sustentabilidade e para a equidade, né? São dois grandes desafios aí do século XXI, acho que globalmente, né? Uhum. Lá eu trabalhei com o Patrick Whitney, que foi o dean, o diretor da escola, por 25 anos. Ele é um dos fundadores dos campos de design estratégico e do design centrado no usuário. E ele foi o criador também do programa de doutorado de lá, que foi o primeiro programa de doutorado dos Estados Unidos. Uma escola fantástica. É uma escola muito distinta das outras escolas de design, porque a maioria das outras escolas de design é baseada em arte. E essa é fundamentada na questão da metodologia, na aplicação rigorosa de ferramentas e métodos. Então, foi muito bacana aprender sobre processos estruturados e rigorosos de inovação, e que encaixa bastante com a questão de sustentabilidade e igualdade. Equidade também. E aí, nisso, ele estava no sabático, ele foi convidado para Harvard, por Harvard, para dar uma aula, me ligou, falou, vamos comigo? Eu falei, vamos. Aí de Chicago eu ainda ia para lá, para Boston, uma vez por semana, para dar aula junto com ele. Aí isso foi no segundo semestre de 2017, voltamos para Chicago, continuamos a dar aula juntos lá. Eu também tinha meus cursos e dava aula com o meu orientador, Carlos Teixeira, que também é um brasileiro, professor lá do programa de doutorado. E o Carlos, um grande suporte, um cara fantástico, sempre me dando muito suporte para seguir o trabalho junto com o Patrick também. E aí, nisso, Harvard oficializou o interesse em trazer o design como um conhecimento complementar ao conhecimento de saúde pública. Então, o que isso quer dizer, né? A saúde pública ela é extremamente fundamentada na ciência, de uma maneira rigorosa, e trabalha a questão do comportamento humano através da ciência. O design tem um olhar muito diferenciado para essa questão do entendimento do comportamento humano, da questão da experiência, das atividades do dia a dia, e que isso é um conhecimento complementar, né? Quer dizer, hoje a gente sabe o que é uma nutrição boa, mas as pessoas não seguem uma dieta bacana. A gente sabe já, não é falta de conhecimento de quais são as consequências da gente fumar, mas as pessoas continuam fumando, né? Então, existe uma série de questões que a gente tem informação suficiente, mas o comportamento humano acaba, muitas vezes, indo de contra, né, com o que a gente, de uma maneira racional, imagina que deveria ser bacana. Então, Harvard fez um investimento durante 5 anos para trazer o Patrick, e aí ele me ligou e falou, vamos? Eu
foi vamos. Então, estamos nós dois institucionalizando o design dentro da Escola de Harvard. Então, a gente está criando um laboratório de design dentro da Escola de Saúde Pública. E aí é engraçado, né? Porque coisas da vida, a gente não imagina... Isso tudo aconteceu antes da pandemia, né? Então, Harvard, obviamente, já tinha detectado a necessidade de trazer processos complementares, conhecimentos complementares à saúde pública, e já tinha detectado essa necessidade de inovação. Existe uma alta demanda para inovação voltada para melhorar a saúde pública, né? Quer dizer, a gente vê um crescimento muito grande na questão de depressão, de suicídio, na questão da obesidade. Então, a gente sabe que a gente pode fazer melhor do que a gente está fazendo. A gente muitas vezes não sabe como, né? E o design traz um pouco uma metodologia para trabalhar essa ponte. Então, é um pouco disso. É assim que eu vim parar em Harvard. Muito e aí bom. tem todo o processo técnico, toda essa questão de contratação que eu acho que não vem ao caso, mas muito... Perfeito, André. Foi muito inspiradora feliz. a história aí, parabéns. E eu acho que já deu para a gente ver que a gente vai ter um bom bate-papo aqui sobre esse tema. E a gente vai, para quem está chegando agora, que está nos assistindo, nós vamos fazer aqui uma última pergunta desse primeiro bloco do Panorama. Todo mundo aqui já se apresentou, já explicou um pouco aí do que fazia, de como fazia, dessas principais mudanças iniciais do período de pandemia. E eu vou agora começar a aprofundar no assunto, fazendo essa última pergunta do bloco, para depois a gente mergulhar e a gente começar as validações do que a gente já fez aqui no Panda Building e ver aqui a opinião de vocês, o que é que a gente poderia somar. Enfim, a gente vai ajustando e sempre fazendo esse paralelo entre a visão técnica e a visão, vamos dizer, do design, do processo, do comportamento acerca do técnico. Eu queria, antes de fazer a pergunta aqui, agradecer aqui o Eduardo Coelho, né, que foi através dele que eu cheguei aí na Carolina. Agradecer o Charles Wasserman, né, que é nosso Panda Builder aqui da Live 2 de saúde, que foi através dele que eu cheguei no Marcelo Bonfim, do Ciro Libanês, e também agradecer o Pedro Macedo, que foi através dele que eu cheguei no André Nogueira, e a gente está aqui com esse super time aqui formado para discutir esse tema tão importante. Então vamos lá. Marcelo, vou falar um pouquinho da setorização, tá, e desses protocolos, né? E aí, considerando que o nosso objetivo, né, é sempre gerar esses outputs para a gente materializar no projeto do edifício, né? Quais são os conselhos iniciais e recomendações que você acredita que essa expertise hospitalar a gente pode trazer, né, para os empreendimentos imobiliários? Olha, o que eu observei bastante é que a gente precisa pensar em flexibilização das áreas de uma forma que a gente possa fazer o setup de área de uma forma rápida e que ela vá atender configurações diferentes. Eu cheguei a ouvir durante esse período de hospitais que tinham estrutura montada no estacionamento, por exemplo. Com a baixa ocupação, eles conseguiam usar o estacionamento como uma área para montagem de áreas assistenciais. Você pode, então, colocar um fluxo de pacientes menos críticos para essas áreas, são áreas mais simples, áreas ambulatoriais, e aí ir para dentro do hospital, usar a estrutura hospitalar que está mais preparada para acolher pacientes que sejam críticos. Outra questão que a gente notou, em que em determinados momentos haviam flutuações. E essas flutuações, então, demandavam ora pacientes COVID, ora pacientes não COVID. E você, então, tinha um fluxo diferente que você tinha que pensar. Eu tenho uma área que estou com uma baixa ocupação COVID, mas eu estou precisando colocar paciente COVID e eu não tenho área para ocupação COVID, não COVID. E aí, como você vai tirar aquela área física lá de dentro? Você tira o miolo dela, você tira os equipamentos, alguma coisa instalada lá, mas você não consegue tirar aquela área física e trazê-la para outro lugar. E ela fica lá e você não consegue usar. Então, você começa a ter que fechar grandes áreas para poder ter esse acesso e você acaba em detrimento de outras áreas que precisam. Então, você precisa pensar nessa reversão, né? Tal qual eu estou aqui no auditório, a gente sabe, esses auditórios têm aquelas paredes modulares que você consegue fazer reconfigurações rápidas e poder montar de acordo com a sua necessidade. Então,
há muitos anos atrás, eu vi uma estrutura de um hospital que pensava dessa forma, que colocava sempre leitos comuns, mas esses leitos comuns, por detrás dele, você olhava ele era um leito comum, mas você por trás dele, ele tinha toda uma estrutura que você puxava para fora e ele virava uma UTI a qualquer momento. Então, você tem que pensar essas conversões diárias para que a gente tenha uma situação bastante favorável nesse sentido. Pensando no outro ponto, quer dizer, a gente não falando só de pacientes, mas nós tentando buscar o lado dos colaboradores e dos acompanhantes. Então, os fluxos de entrada e saída dessas pessoas e uma forma que a gente possa deixar um certo local garantir um certo afastamento. Quer dizer, nós tivemos que fechar os restaurantes, fechar as cafeterias e muitas vezes, se você criar já um ambiente mais híbrido disso, você conseguir fazer uma reconfiguração rápida, você consegue até continuar atendendo de uma forma diferente. Então, são essas situações. A gente nota que a infraestrutura também, ela estando mais robusta, preparada para atender a essas configurações momentâneas, eu acho que ela é de bom tamanho. Acaba que você começa a pensar até assim, onde eu vou montar uma área crítica? Vou para dentro do centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico é uma área bastante preparada e você precisa olhar uma sala cirúrgica e poder pensar como você configura ela para um outro ambiente usando a estrutura que está lá. Então, o importante é que a gente sabe que por detrás das paredes existe toda uma estrutura que é o que te interessa. Mas se você não tiver as paredes convergindo para áreas que possam te trazer benefício, você tem uma dificuldade. Muitas vezes você tem uma área vazia, não tem o que fazer com ela, e você tem uma área cheia, e você não consegue trazer aquela área vazia para próxima e fazer ela configurar. Até porque, se as áreas não tiverem uma configuração dessa natureza, você não consegue ter gente numa área e ter que contratar mais gente para preencher outra área. Você tem que também otimizar o RH, porque esse também é um ponto bastante importante. E, para terminar sobre tudo isso, como pensar com esse desafio, né, de fazer esse ambiente flexível e barato, né? Então, a gente tem que pensar isso também. Ela tem que ter uma eficiência grande, trazer segurança, mas ela tem que ser bastante sustentável. Obrigado, Marcelo. Eu estava aqui ouvindo a resposta. Isso aqui é música para os meus ouvidos, né? Assim, a gente não teve tempo de conversar sobre a Molegolar, mas é exatamente isso que a Molegolar faz nos empreendimentos residenciais. Você prevê espaços modulares que possam ser combinados ou descombinados. E aí, por exemplo, um apartamento grande, você pode destacar módulos e readequar a vida daquela família a menos espaço e aquela área não fica sendo uma área ociosa, você pode reaproveitar. E o que você está dizendo é exatamente que nos hospitais acontece a mesma coisa, é importante que os espaços sejam projetados com resiliência e versatilidade para que não aconteça você ficar com aquele espaço morto ali sem poder utilizar, né? Perfeito. Muito bom, muito obrigado. E você puxou um ponto aí que, já começando aqui o segundo bloco, que são os acessos, né, as zonas de transição. E eu queria perguntar aí a Carolina, nós instalamos, Carolina, no Pandebuilding, umas clausuras de higienização, que veio isso desde a Live 2, da necessidade que os painelistas trouxeram, o Charles Wasserman, o Bosco, o Emerson, eles trouxeram da zona de transição, né? Você está numa área suja e você, antes de adentrar no hospital, e agora no caso no edifício, você passar por essa zona de transição e poder se higienizar. E aí, essas áreas de higienização, como a gente tem empreendimentos de várias naturezas, né, desde o empreendimento econômico até o empreendimento de alto padrão, existe uma série de recursos, né, que a gente foi tratando ao longo das lives, que você pode aplicar. Né? Alguns empreendimentos mais econômicos não podem, infelizmente, suportar soluções mais sofisticadas e, consequentemente, mais caras, mas tem formas também mais econômicas de ter ali a sua higienização, ou seja, desde um empreendimento econômico que você pode ter instalado lá uma pia com sabonete, com álcool gel e etc., até um empreendimento mais sofisticado que permita investir em soluções mais sofisticadas. Você tem reconhecimento facial, com controle de temperatura, uma série de outros artifícios que a gente viu aqui, aspersão de produto químico para higienização, ozônio, enfim, uma série de outras soluções. E eu queria lhe perguntar, com a sua experiência aí nos hospitais, né, do Grupo Apvida, quais são as recomendações que você daria para esse tipo de ambiente e se tem algum case similar que você acha que vale a pena aqui compartilhar conosco, que a gente possa enriquecer esse processo. Esses ambientes de triagem, que a gente chama, né, eles são fundamentais para a gente fazer alguns filtros entre
o que está acontecendo fora do ambiente que a gente quer controlar e o ambiente, digamos, controlado, né? Porque, essencialmente, esse ambiente da obra, ele não é um ambiente limpo, mas ele passa a ser um ambiente tecnicamente controlado a partir do momento que a gente cria essas anticâmaras, né? E a partir essa anticâmara, ela pode ter características, no caso de uma obra, de um canteiro de obras, por exemplo, que sejam muito mais de um controle de um fluxo, uma medição de temperatura, um lavatório que a pessoa possa higienizar as mãos, um álcool gel, um totem de álcool gel, um repositório para você pegar EPIs ali, que seria, acho que, a estrutura mínima pensando no canteiro de obras, mas acho que o importante nisso tudo é a gente pensar no fluxo dessas pessoas, né? A gente vai ter sempre pessoas entrando e saindo o tempo todo dentro desse canteiro de obras. E se a gente não pensar que se as pessoas fizerem um fluxo único, sem entrando e saindo pelo mesmo local, isso vai acabar perdendo um pouco do sentido. Então, talvez a gente pensar em um fluxo unidirecional. A pessoa entra, ela faz um trajeto e sai por outro local. Então, a gente nunca vai ter a pessoa que está chegando e passando ali por uma aferição de temperatura, eventualmente fazendo uma higienização de mãos, passando por uma paramentação simples, uma colocação de EPIs, cruzando com uma pessoa que tecnicamente já estava ali com um EPI que estava higienizado, né? A gente poderia colocar aí outros elementos. Então, hoje a gente tem alguns sistemas portáteis de ar-condicionado que você poderia depois pensar de obra em obra e levando isso para outras obras, que você poderia fazer ali como se fosse vamos dizer assim, o que está para fora fica para fora, e o que está para dentro fica para dentro, num sistema de pressão negativa, né? Então, acho que vai um pouco também do empreendimento e do espaço que a gente tem disponível ali para fazer isso, né? Acho que, junto com isso, essas áreas são importantes, mas acho que mais importante que isso é a gente trabalhar os espaços para os colaboradores que estão trabalhando nessa obra, né? Como eles vão ficar num refeitório, essas áreas, a condição de iluminação e ventilação dessas áreas, porque a gente sabe que normalmente essas áreas são aquela que sobra ali no espaço do canteiro, dependendo do empreendimento que a gente tem, do espaço de terreno que a gente tenha disponível para fazer isso. Eu acho que essas configurações desses ambientes, de vestiários, refeitórios, elas são tão importantes quanto essa questão dessa criação dessa área de clausura que antes de entrar dentro do ambiente de obra. Em linhas gerais, acho que se a gente tratar esse fluxo e ter esse cuidado com os espaços que os colaboradores vão estar usando dentro do ambiente de obra, a gente consegue, se não solucionar, resolver o problema, até porque tem várias pessoas que vão estar numa situação assintomática, que não vão ter febre, que não vão ter qualquer sintoma, e uma triagem ali, por mais que tenha um técnico de auxiliar de enfermagem que possa fazê-la, não vai acontecer, mas você consegue aí garantir uma melhor segurança para as pessoas que vão estar ali naquele canteiro. Perfeito, Carolina, muito obrigado. André, a gente está olhando aqui o ponto de vista técnico, né? A Carolina levantou aí uma parte de canteiro de obra, a gente falou aqui da questão do edifício, o que é que a gente está planejando lá para o Pande Building, que basicamente, assim, já adiantando, nós temos lá no Pande Building, nós temos 4 tipos de usos residenciais no mesmo prédio, né? Então, a gente tem desde o acesso, onde a gente vai ter lá a clausura de higienização com a pia e com sabonete com álcool gel. A gente tem uma outra clausura já de um edifício de um porte maior, que a gente está envolvendo já a solução de ozônio, e a gente tem um porte mais sofisticado que a gente vai para o reconhecimento facial com controle de temperatura e com a câmara de aspersão, que é o Desencab, que a gente trouxe aqui numa live, o Felipe Guerra, lá do escritório do Jaime Lerner. Mas isso sempre eu estou olhando do ponto de vista técnico, né? Que os hospitais têm essa preocupação e agora a gente está trazendo essa preocupação para o edifício, para que os funcionários e visitantes não tragam vírus e bactérias para o ambiente. Agora, olhando mais sobre o olhar humano da coisa, como é que a gente faz para garantir que os familiares, os convidados, esse processo seja uma atividade agradável, né? Como é que a gente faz isso sem traumatizar, sem ser uma coisa pesada no dia a dia da rotina das pessoas? Libera o... Pronto. Algumas coisas, né, que eu, antes de responder essa pergunta, eu queria só fazer alguns comentários do que eu ouvi dos outros claro, à vontade, a ideia é essa mesmo, aqui. Fazer esse paralelo. Um que eu achei interessante, que o Marcelo estava falando, que é um pouco essa questão da gente
trabalhar ou quebrar o paradigma que a gente tem hoje da rigidez da infraestrutura, né? E a gente pensar nessa questão da infraestrutura de uma maneira mais flexível, né? Em que a gente, tanto na parte, vamos dizer, tangível dessa infraestrutura, então parede e pisos e essas coisas, quanto também na parte, vamos dizer, mais intangível, que é essa questão do RH e da organização, e como que isso também se torna flexível, né? Precisa puxar a gente daqui, botar ali e tudo mais. Então, tem uma série de adaptações que são necessárias, né? E que isso coloca uma problemática dentro das organizações como a gente desenvolveu durante o século XX, que é essa questão da previsibilidade. São organizações que determinam seu sucesso e planejam e implementam questões a partir da previsibilidade. X pessoas vão vir para cá, então a gente precisa de tantas pessoas assim, precisa de tanta infraestrutura assim. E aí, de repente, acontece uma pandemia, a gente fala, putz, e agora? Né? Então, uma das questões que a gente tem trazido um pouco no campo do design é entender quais são os diferentes tipos de recursos e ativos que uma organização ou que um conjunto de organizações tem, e como que a gente consegue recombiná-los para atingir objetivos distintos. Né? Então, a gente tem uma parede aqui que a gente consegue puxar e que antes era um auditório, virou um leito. A gente tem uma pessoa aqui que faz isso, será que isso, trabalhando dessa maneira, consegue virar um técnico não sei aonde? Então, a gente tem que saber olhar para os diferentes tipos de recursos, que muitas vezes a gente não considera isso um recurso, porque nunca foi ativado como um tal. Né? Então, às vezes, conhecimento, a gente sabe que hospitais têm uma infraestrutura muito, vamos dizer, uma organização muito hierárquica, né? E às vezes a gente tem uma dificuldade de um flow de informação de baixo para cima, né? Sempre de cima para baixo. Então, como que a gente reorganiza isso? Porque quem está ali na frente vai precisar tomar decisões de uma maneira mais autônoma, mais rápida, mais responsiva, né? Então, enfim, são só algumas coisas que me fez pensar dentro do que o Marcelo está falando. E essa questão também um pouco do que a Carolina está falando, que é essa questão de como o vírus, muitas vezes ele também é assintomático, né? As pessoas não demonstram sintoma, a gente tem essa questão da detecção direta, mas tem também essa questão do rastreamento, né? Uma vez que eclodiu em algum lugar, como que a gente pode rastrear ou tem infraestrutura para ajudar a gente a rastrear isso, vamos dizer, olhando para trás, né? Quem que veio aqui para a gente voltar atrás e falar, olha, você tem a possibilidade de estar contaminado, né? Então, acho que é interessante essa questão, até em questão de obra, né, que vai e volta. Mas, enfim, falei demais, vou voltar para a sua pergunta. Fique à vontade. Eu acho que essas questões do convite, né, vamos dizer, como que isso se torna uma questão, como se torna uma questão agradável, não existe, vamos dizer, uma resposta certa para essa pergunta, né? Quer dizer, que a diversidade pelo qual a gente convida pessoas para a nossa própria casa, que é o nosso ambiente de conforto, convidando alguém para trabalhar junto, para ter uma reunião, para fazer um cafezinho, para conhecer seu filho que acabou de nascer, né? Para passar uma semana de férias, alguém que vem de outro estado, de outro país, enfim, cada convite é feito de uma maneira diferente, né? Mas existem certas maneiras da gente se pensar e como que as pessoas querem promover. Quando a gente quer convidar alguém para vir para a nossa casa, a gente quer promover uma experiência, né? E como que as pessoas experimentam os convites que a gente faz, né? A gente tem, basicamente, o que a gente chama de 6 modos de experiência, né? Um modo é o cognitivo, né? Como que a gente aprende? Às vezes a gente estou entendendo o que está sendo passado, né? Existem sinais, né? Então, às vezes, por exemplo, quando eu dava festa na minha casa, que eu convidava um monte de gente, eu botava sinais no lixo, né? Reciclável, não reciclável, orgânico. Então, isso é uma questão da experiência cognitiva, você está tentando ensinar as pessoas, né? Tem a experiência cultural, né? Que é uma questão de valores, você acredita, você não acredita, faz parte desse convívio, né? Comemora ou não comemora aniversário, né? Nem ligo para Natal, né? Meu ano novo não é dia 31 de dezembro. Né? Então,
tem essas questões também. Tem uma questão social. Estou vivendo isso sozinho ou estou vivendo isso com alguém? Aqui a gente está falando de convite, então vai ser sempre uma questão de trocas, né, de social. Mas hoje em dia a gente está tendo experiência social e a gente não está no mesmo lugar, né? Tem uma questão física, obviamente, isso faz parte do impacto do meu corpo, está no meu espaço, me cutuca, estou apertado, não estou. Questão emocional, como eu me sinto, como eu estou fazendo isso. E uma questão estética, isso está prazeroso? Me sinto bem aqui? A luz está boa? Como é que é isso, né? Então, você tem esses 6 modos: cognitivo, cultural, social, físico, emocional e estético. E que isso determina como que a gente desenha as coisas. A gente fala, existe a gente fala que é uma questão mítica aí do design, né? E que o design desenha experiências. E eu acho que isso é uma balela, né? Eu acho que a experiência quem faz é o indivíduo. Né? O que o design faz, o designer, né, ele desenha um sistema de integrado de produtos, mensagens, ambientes e serviços que permitem com que as pessoas tenham experiências diferentes. Né? Mas quem constrói a experiência é você, de acordo com os meus valores, com as minhas experiências passadas, etc. Então, esses 6 modos ajudam o designer. Então, o designer do Pandebuilding, por exemplo, a entender como que as pessoas podem ter essa experiência dentro da casa dos outros de uma maneira mais segura, seja na triagem, seja dentro de casa, seja no próprio convite. Né? Será que existe uma mensagem que o Pandebuilding manda junto com o convite para as outras pessoas para instigar novos comportamentos sociais, para dizer que aqui isso funciona diferente? Né? Num hospital ou num canteiro de obra, os contratos sociais, os protocolos são muito claros e as regras também, porque existe uma pouca relação emotiva entre as pessoas. É uma relação muito mais profissional e técnica. Então, se alguém não cumpre um protocolo bacana no hospital, tchau. Se o cara não está trabalhando direito, ele é demitido. Se você não está fazendo a coisa direito da minha casa, eu não vou expulsar meu amigo, né? Então, são questões um pouco diferentes e que, quando a gente absorve esses protocolos de outros lugares para um contexto diferente, é importante a gente entender como que as pessoas experienciam as coisas diferentes. Enfim, é uma longa resposta do que você falou, do que você me perguntou, mas eu acho que vale a pena a gente explorar, expandir um pouco essa questão do comportamento. Fantástico, foi super interessante esse olhar, né? Porque é como você falou, tem o comportamento das pessoas, e eu já notei um output aqui que a gente não tinha, que é exatamente essa sinalização, como a gente se comunicar e estimular para dizer, olha, nesse espaço aqui é diferente, a gente está preparado para proporcionar uma experiência diferente. Obrigado, André. Marcelo, vou voltar para você aqui, né, que existem essas ações que foram implementadas, né, por todo mundo para controlar também entrada de objetos e correspondência e comida em todo lugar. Eu queria que você, por favor, compartilhasse com a gente o que é que houve de mudança lá no Sírio, e depois eu vou voltar para o André para a gente fazer o paralelo dessa parte do comportamento também, de um equipamento que surgiu e foi mencionado em quase todas as lives aqui, que é o Delivery Room, né, a central de entregas do edifício. É interessante o que o André falou, a questão da experiência que ele comentou. A gente tem falado muito aqui, a gente já trabalhou muito sobre a experiência do paciente, né? Então, assim, a passagem do paciente aqui, ela não pode ser só para buscar saúde, mas para ela ter uma experiência, ela poder também ter um momento, vamos chamar de agradável, apesar da dificuldade que ela está passando. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Então, o ambiente, acho que ele tem que responder dessa forma, né? Ele tem que ser agradável, ele tem que acolher, assim como as pessoas, né? Então, isso é um conjunto de situações que tem que ocorrer simultaneamente. Com referência à entrada de correspondências, veja, eu acho que o que é importante aqui, algumas das ações não podem estar só atreladas à tecnologia, mas sim a um processo. E o processo vai envolver comportamento e as pessoas. Então, a questão de você receber correspondência, o que nós vamos fazer com a correspondência? Nós vamos passar álcool nela? Você entendeu? Então, a gente não viu muito sentido nessas questões. O que a gente faz é o contencionamento que o usuário
que solicita, que recebe, vai buscar isso na área de entrada e ele é portador daquilo com a responsabilidade de cuidar bem do manuseio dela e do descarte da sua embalagem. Quando a gente fala isso com referência à alimentação, por exemplo, a alimentação que vem de fora para áreas, por exemplo, ditas Covid, áreas dessa da natureza, elas são terminantemente proibidas. Então, o entregador e a comida ela não pode entrar nessas áreas. Essas áreas só podem ser abastecidas por alimentos que são feitos na própria instituição. Para as outras áreas, então, existe uma questão assim, a entrega não pode ser feita. A entrega é feita até a porta do hospital. E dessa forma, o acompanhante ele tem que se deslocar até a entrada e buscar o alimento para que ele possa levar para o seu apartamento. Ou algum auxiliar de hospedagem faz isso. Mas assim, é terminantemente proibido que alguém de fora adentre com esse material e saia andando. Então, tem uma questão que está muito focada no comportamento das pessoas, né? Como a gente falou, o procedimento ela tem que seguir os processos e respeitar todos esses protocolos de segurança, que é justamente usar máscara, buscar um certo distanciamento, usar as técnicas de higienização. Então, com isso, a gente procura fazer, do ponto de vista dessas comidas de fora, dessa forma. Quando a gente fala da questão da comida interna, aí o alimento que chega de fora, ela entra numa doca específica no hospital e dali ela é segregada. A embalagem primária fica na entrada e ela passa para um container de plástico que é higienizado. Isso, então, ele adentra para a cozinha do hospital, onde o alimento é preparado, o alimento é acondicionado, é armazenado ou preparado. Só que essa alimentação ela é também feita num ambiente. Esse ambiente vai preparar a comida e vai deixar ela numa condição fria. Essa condição fria ela vai para armários móveis, tá? São carrinhos de transporte, que são específicos para transporte de alimentação e ela tem uma programação 40 minutos antes da entrega do alimento, ela começa uma regeneração do alimento. E isso, então, ela tem dois lados, ela tem o lado quente e o lado frio. O lado quente inicia a regeneração e prepara o alimento, aquecendo e deixando ele na temperatura adequada para ser ingerido. E o lado frio mantém saladas e outros alimentos de natureza fria refrigerados. E esses carrinhos, então, são feitos por entregas através de um fluxo de elevadores determinado para que eles sejam entregues nas áreas. Cada área possui os seus ambientes satélites, que são as copas satélites, que recebem esses carrinhos e fazem toda a distribuição. Para áreas COVID, essas áreas elas utilizam os alimentos e consomem os alimentos em talheres e pratos que sejam descartáveis. Por que isso? Porque, então, você não tem a busca. Então, a copeira não entra uma segunda vez para buscar o alimento. Isso você diminui o número de exposição. Um dos profissionais que mais teve acometimento de Covid foram as copeiras, né? Porque elas realmente entravam muito nessas áreas. Então, a gente conseguiu minimizar bastante, fazendo com que os leitos Covid usassem descartáveis para poder utilizar talheres e pratos. Nas áreas comuns, não, usam os pratos comuns e talheres, né? Pratos de louça e talheres de metal. E esses aí são retirados. Outro ponto que foi alterado, também processo, é que a nutricionista, quando faz a entrevista nutricional para montar o cardápio do paciente, ela não vai mais no leito, como é de praxe, acho que é determinado até pela Associação de Nutricionistas. Foi feita uma autorização, elas fazem por telefone, fazem à distância, então não tem essa entrada. Então, vocês podem ver que a questão dos alimentos, eles passam por esse fluxo, né? Os cuidados são mais na ponta para você poder evitar cuidados na entrada e cuidados na distribuição para que você não tenha tanta interação. Acho que o importante ali é a gente evitar a aproximação e tentar trabalhar nessa situação, né? E essas copas, elas têm tanto função da distribuição, como elas também fazem os preparos locais de refeições intermediárias. São os cafés da tarde, café da manhã, ficam a cargo dessas copas intermediárias. Então, são copas satélites que ficam pelo hospital. Então, a grosso modo, tem todo esse fluxo, esse cuidado, tá? Mas onde eu acho que o que eu quero reforçar, assim,
as pessoas são os protagonistas dessa atividade. Então, o processo em si é fundamental. Não sei se só tecnologia vai resolver. Eu acho que a gente precisa também pensar as pessoas trabalhando e interagindo com esse processo. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado. Bom, nós estamos aqui começamos aqui, estamos com 50 minutos, estamos um pouquinho de nada atrasado, mas eu vou passar aqui para o nosso terceiro bloco. Para quem chegou agora, nós estamos aqui, vamos entrar aqui agora na rotina e dos ambientes internos do Pandebuilding, né? E a Carolina, e eu vou começar com você, inclusive, Carolina, e o Marcelo estão aqui dando um olhar mais técnico da área de saúde, né? A Carolina, que é do Hospital Apvida, diretora de projetos, e o Marcelo, que é da Engenharia Clínica do Hospital Sírio-Libanês. E o André Nogueira, que é da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, está sempre trazendo aqui um paralelo da parte mais comportamental do design dos processos desses ambientes. Então, eu vou pular aqui para a parte desses ambientes internos. Vou começar, Carolina, com você, fazendo a pergunta. Estou vendo aqui muitas perguntas boas, mas que para a gente dar andamento no conteúdo, eu vou deixá-las para o final, tá? Para a gente fazer. Tem várias perguntas bem interessantes aqui. Estou vendo aqui uns amigos, o Beto Barreto, o Tomás Assunção da Urban System, que é o Pandebuilder também, já de 2 lives anteriores. Mas aí depois, no final, a gente passa para essas perguntas. Mas, Carolina, vamos falar um pouquinho sobre qualidade do ar, que é um tema assim, bastante crítico, né? Porque, principalmente nos edifícios, onde a boa parte da climatização é feita com equipamentos de ar-condicionado split, que não tem a renovação de ar. O K7 me parece ter uma filtragem um pouco melhor, mas também não tem renovação de ar. Isso agora virou um ponto bastante crítico. E aí, quais são os cuidados, né, que vocês, no hospital, vocês tomam com essa qualidade, umidade, filtragem, renovação desse ambiente interno, né, hospitalar, e quais são as falhas que podem ocorrer nesse sistema, que provocam contaminações, né, e como evitá-las, e ainda, se você tem alguma dica para uma edificação menos sofisticada, num grau não tão complexo do hospital, que são os edifícios, que a gente pudesse importar aí dessa expertise hospitalar de vocês. Tá certo. Falando da edificação de saúde, quando a gente fala de sistemas de climatização, a gente tem aí uma série de normativas que vão colocar para a gente níveis de filtragem, condições de controles de umidade, de temperatura, de pressão, renovação de ar, exaustão, que cada ambiente vai requerer. A gente tem situações que, se a gente olhar uma unidade de enfermaria, é muito parecido com o que a gente tem num apartamento, numa casa. E se a gente extrapolar isso para um centro cirúrgico, a gente já tem aí níveis de filtragem muito mais sofisticados, né? Quando a gente olha para o projeto do hospital, um caminho para a gente conseguir ter qualidade na gestão desses sistemas é a gente investir em automação. E com isso a gente vai ganhar muito, olhando não só no aspecto da gestão desse parque, que muitas vezes é muito grande, mas também garantindo que tenha uma menor circulação de pessoas, que a gente consiga identificar, a partir de uma sala de controle, uma eventual necessidade de uma troca de um filtro, um equipamento que esteja com alguma pressão desajustada, e, eventualmente, até algum controle que possa ser feito a partir da própria central, sem a necessidade da equipe da manutenção circular por dentro do hospital e chegar até o local. E, com isso, ele conseguir agir preventivamente, e até evitando que a gente chegue numa situação que a gente precise esvaziar o ambiente para fazer a manutenção. Mas isso a gente está falando de um ambiente do hospital que é super sofisticado, e a gente pode chegar a ter aí uma solução de gestão disso. Quando a gente parte para uma edificação mais simples, que é a edificação residencial, falando da nossa casa, do nosso dia a dia, eu acho que hoje a gente já tem equipamentos que têm algum nível de filtragem. Um filtro EPA, hoje já é muito simples de encontrar isso no mercado, e acho que o caminho é que as empresas se adaptem a fornecer esse tipo de equipamentos com esse tipo de filtragem. E isso vai trazer um pouco mais de segurança para quem está investindo num sistema de climatização. Mas eu ainda acho, como arquiteta, que a gente tem um olhar para implantação da edificação, a gente olhar para a implantação, pensar onde vai estar o sol, como que essa edificação vai receber a ventilação, ainda é um dos itens que deixa essa edificação mais saudável. Mais até do que a gente investir aí em sistemas de filtragem de ar-condicionado. Eu acho que a gente ganha muito com isso, não só pensando no Covid.
A gente tem histórico de edificações que tem umidade excessiva por conta de uma implantação ruim, e isso traz outras doenças respiratórias que podem ser evitadas, às vezes, só com uma correção de implantação, uma ventilação adequada, uma insolação adequada. Então, acho que a gente tem a tecnologia ali que pode ser nossa aliada nessa especificação de novos itens. Acho que as coisas estão mais acessíveis hoje, mas a gente ainda olhar para o aspecto do projeto com esse olhar de construir pensando em como vamos usar depois e não só olhar o produto imobiliário ali, acho que ainda é o mais importante quando a gente está fazendo a concepção da edificação. Tem toda a razão. Toda a razão. Essa questão da ventilação cruzada, que parece básico, muitas vezes se prioriza a estética do prédio e não se cruza a ventilação, né, para manter uma fachada bonita e ter um funcionamento ou até um uso menos saudável. Não faz o menor sentido. Exatamente. Toda a razão, Carolina. André, e como é que a gente pode auxiliar as pessoas, né, a entenderem que essa qualidade do ar que elas vivem é um fator determinante na saúde? Muitas vezes a gente não tem, as pessoas até não fazem associação direta com doenças, como a Carolina falou, não só como o Covid, mas doenças como asma, outros problemas respiratórios. As pessoas não fazem essa associação direta, que não tomam cuidado com o que está em casa, às vezes não higieniza com periodicidade adequada os próprios ar-condicionados, as cortinas, tapetes, coisas desse tipo. Né? Como é que a gente faz essa conscientização? E a partir do momento que a infraestrutura colocada detecta uma deficiência, né? Quais são os mecanismos que um Pandem Building pode ter para auxiliar um residente ou um funcionário a tomar uma ação para melhorar seu próprio bem-estar e, por consequência, de todos que ali vivem, né? E com quais agentes da cidade a gente deveria estar conectado, o Pandem Building deveria estar conectado na sua visão? Vamos lá, acho que tem umas questões aí que acho que eu vou tratar um pouco da questão da comunicação, né? A comunicação da informação, muitos modelos de comunicação, eles foram estruturados a partir de estudos de comunicação de computador para computador, e onde o sentido do que se estava querendo comunicar estava em quem enviava a mensagem. Hoje, quem faz sentido da informação é quem recebe, não só quem envia. Então, muitas vezes, a gente envia dados e informações com objetivo, mas quem está lendo e quem está recebendo não está interpretando dessa maneira, não consegue entender, às vezes, a linguagem, às vezes é muito técnica, às vezes a pessoa não sabe o que fazer com aquela informação e tomar ação, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu não sei se em Recife tinha isso, mas em São Paulo teve um período em que a cidade tinha vários tokens assim na cidade que indicava a qualidade do ar. Falava a qualidade do ar está baixa, média ou boa, alguma coisa assim, sabe? E aí tinha até uma questão de... Antes era por cor, né? Verde, vermelho e amarelo. Eles lembraram que existem pessoas que são daltônicas ou cegas, né? Aí eles passaram a colocar através da escrita também, né? Uhum. Uma pessoa que está na rua ou que tem aquele caminho constante vê aquela informação e faz o quê com aquilo? Uhum. Que ação que você pode tomar diferente com aquilo, né? Quer dizer, no começo gera ansiedade, você fala, putz, eu estou no meu caminho direto, a qualidade do ar é péssima. Mas depois você fala, putz, eu não tenho opção. O que eu vou fazer com isso? Que ação que eu posso tomar? Como que eu posso melhorar essa questão para mim, né? Então, dentro de um prédio, dentro da própria casa, acho que a informação da comunicação, por exemplo, da qualidade do ar, né? Quer dizer, se você tem elementos que ajudam a detectar a qualidade do ar, ou ajudam a detectar que a ventilação está baixa, ou ajudam a detectar outros fatores que influenciam, quantidade de poeira. Hoje em dia a gente tem sensores para tudo, né? E cada vez mais baratos, né? Existe também a necessidade de auxiliar o residente a como tomar decisão, né? Tem muita partícula. Quais são as opções que a pessoa pode ter? Varrer isso, limpar isso, aspirar aqui, abrir a janela, fazer não sei o quê. O Pandem Building pode ter essa inteligência
que ajude o residente a tomar decisões para que essa informação não seja um fator que aumente a angústia, né? Que aumente que gere outras consequências, né? Ou que não leve a nada e que a pessoa continue vivendo daquela maneira, né? Agentes em que o Pande Building poderia estar relacionado, né? Se uma pessoa, por exemplo, está tendo muita dor de cabeça e a qualidade do ar está baixa, existe alguma conexão com algum doutor, algum plano de saúde, algum hospital em que a pessoa pode apresentar sintomas e ter uma resposta direta? Não sei, né? Existe, por exemplo, alguma maneira do próprio Pande Building ter uma parceria com alguma empresa de limpeza em que isso é acionado diretamente, né? Quando se detecta uma qualidade do ar baixa, né? Existe, às vezes você tem um mapeamento, um dashboard, né? De como estão todas as unidades no prédio, e aí a partir do momento que, sei lá, 30% das unidades a qualidade está baixa, então a gente precisa ter uma interferência de fora. Então, algumas questões em que auxiliem, sei lá, estou especulando aqui, né? Mas algumas questões que ajudem as pessoas não só a entender qual é a problemática, mas tomar atitude para resolvê-la, né? Antes essa tecnologia não existia. Isso são questões de 10, 15 anos para cá que ela está ficando mais acessível, né? Então, ninguém cresceu tendo em mente a qualidade do ar como um fator fundamental para o bem-estar. Isso não está no nosso comportamento. A gente não para e pensa, eu acho que eu não vou ali porque ali a qualidade do ar não está boa. Eu não vou andar na Faria Lima. Você pega um algodão na Faria Lima, em São Paulo, você pega um algodão molhado e passa em qualquer planta ali no canteiro da Faria Lima, o algodão sai preto. Ainda assim, a quantidade de gente pedalando, correndo e não sei o que ali naquela avenida é um monte, né? Então, existe um pouco essa questão de cultura, de comportamento, de prática, mas também uma questão de entendimento de quais soluções que eu posso ter, que atitude eu posso tomar, né? Você falou uma coisa aqui que me deu aqui uma ideia, uma coisa simples, super simples, na hora que você pensa que o prédio pode ajudar nesse controle no coletivo. Existe uma recomendação básica de que você deve limpar os filtros de ar-condicionado a cada 6 meses. Quem é que se lembra de fazer isso com a periodicidade de 6 meses? Então, por que não o próprio condomínio, isso em qualquer prédio pode ser feito isso, por que não o próprio condomínio não faz um contrato com a empresa de manutenção, uma despesa do condomínio, e diz, olha, de 6 em 6 meses você vai passar aqui e vai fazer manutenção em todos os ar-condicionados. Né? É uma ação simples, mas que essa consciência coletiva pode deflagrar, e qualquer condomínio aqui que está nos assistindo pode implementar isso hoje. Então, como você falou, é o processo, é uma forma de educar. E aproveita, então, para trocar o filtro de água também, daquele jarro de cerâmica, verdade, que ninguém troca. Verdade. E os de carbono, né? Muito bom. Maravilha. Bom, eu vou passar aqui e vamos falar um pouquinho de lixo agora, tá? O que é que a gente está fazendo no Pande Building? A gente está prevendo isso de uma preocupação lá que veio lá da Live 2, o edifício sob a ótica da saúde, né? Que o lixo também é uma fonte de contaminação e fica ali mal acondicionado nas escadas, com mau cheiro na escada, horrível, né? E a gente está colocando aqui alguns dutos, que é uma solução que a gente vê em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, a gente coloca uns dutos. A ideia são prever 2 dutos, onde a gente pode ter um duto orgânico e um duto de materiais recicláveis, e aí eles chegam lá embaixo em depósitos diferentes, naturalmente, onde os recicláveis vão ser destinados, vão ser acondicionados de uma forma diferente e vão ser destinados para uma coleta seletiva, e os orgânicos vão para uma zona de compostagem ou para um biodigestor para gerar energia ou para a horta comunitária orgânica do prédio. E aí, diante dessa solução, eu queria perguntar, Marcelo, para você, assim, como é que o fluxo do lixo, como é o fluxo do lixo lá no Sírio-Libanês, quais são os tratamentos feitos ao lixo gerado, e depois eu queria também ouvir a Carolina sobre esse tema. Bom, não precisa falar que um hospital é uma microcidade, né?
Então, tudo acontece nessa pequena cidade. E como ela é uma cidade específica, né, que ela tem uma função primordial, que é cuidar de pessoas, ela gera lixos específicos também. Então, nós temos os lixos comuns, mas aí nós temos lixos específicos. E aí eu estou falando de lixo infectante, né, e estou falando de lixo radioativo. Então, esses lixos, eles têm que ser também tratados, cada um da sua forma diferente. Como no nosso formato aqui, nós temos também um processo que precisa ser implantado, não só a gente pensar nessas questões, mas nós temos parte disso em tecnologia, parte disso em processo com pessoas envolvidas. Então, para alguns tipos de lixo, nós usamos o que o Saulo comentou, nós temos um lixoduto. Então, é uma tubulação que nós colocamos lá os pacotes de lixo e eles são sugados e levados para um destino, né? Esse é o primeiro ponto. Outra questão, nós temos os containers móveis que as pessoas, os auxiliares levam, e existem as áreas de contenção que vão receber esses lixos que são segmentados. E aí nós fizemos segmentação de lixo com essas naturezas que eu comentei. Nós criamos grupos, né? Grupos de A a E. O grupo A é o resíduo biológico, ele é acondicionado num saco de uma cor específica, é o saco branco. Esse, então, ele vai para um sistema de aterro sanitário e vai para desinfecção, para destruição, é autoclavação. O grupo B é o resíduo químico. O resíduo químico, ele tem uma cor específica, é o saco abóbora. E esse, então, ele tem incineração, ele vai para também um aterro controlado. O grupo C são os rejeitos radioativos. Esses aí, para leitos nós temos leitos que são preparados para fazer iodoterapia, onde o paciente fica dias lá sendo tratado com radiação. Então, assim, tudo que ele gera de lixo é radioativo ali naquele momento. Esses aqui precisam ir para cofres de contenção para decaimento, só depois é que eles são acondicionados. E eles são acondicionados num saco lilás e precisa ter até um físico que fica monitorando essa radioatividade, porque senão esse lixo fica transitando o radioativo. Então, você tem que esperar baixar a atividade dela e aí sim destinar isso aí, né? Então, esse também vai para a desinfecção. Os resíduos comuns e recicláveis, que é o grupo D, eles têm dois tipos de saco, o preto e o transparente, né? E aí eles vão ou para aterro sanitário ou para compostagem. E para finalizar, os resíduos pérfuro-cortantes, que são as famosas seringas, né? Seringas. Então, essa aí realmente tem um problema, e isso vai para um aterro sanitário, tá? Então tem todo um cuidado e ele faz uma autoclavação para você tirar a desinfecção dela. Isso tudo nós estamos falando de 9 toneladas por dia de lixo, né? Então, uma quantidade bem considerável, né? Onde existe esse mix. Então, pensar, eu posso falar isso na minha residência, quer dizer, a hora que começou essa cultura de se ter segregação de lixo, a gente começou a ver que eu não tinha espaço para ter tanta lata de lixo, né? Então, a gente acaba tentando improvisar alguma coisa para segregar o lixo, mas é bastante complicado, e eu acho que esse é um momento que precisa ser pensado para as próximas edificações, né? No nosso formato, pensar que nós temos um edifício aqui dos anos 90, então ele também tem as suas áreas que foram adaptadas para poder ter contencionamento de lixos específicos. Então é importante pensar que isso cada vez mais, né, por conta da sustentabilidade, você tem que pensar que todos esses materiais vão ter que retornar, vão ter que ter um retorno sustentável. Então nós temos aqui o sistema de compostagem, nós temos também uma hortinha que a gente cuida, nós temos a parte de trato com papelão, descarte de papelão, então descarte de eletrônicos, descarte de pilhas, todos são segregados. Então, assim, o número de divisões aí é muito grande. O processo, acho que é fundamental as pessoas terem consciência de realmente fazer toda essa segregação, porque todo o fluxo posterior já é bem mapeado e bastante cuidado. Perfeito, Marcelo, obrigado. Bom, Carolina, você poderia dar aí sua visão para a gente a respeito desses lixodutos? Alguma sugestão que a gente possa incrementar isso aqui ou corrigir? Sim. Marcela estava aqui, fiz uma pesquisa rápida para fazer um comparativo. A cidade de Fortaleza produz 6 toneladas dia de lixo, viu? Falando de 9, para você ver que realmente é uma cidade, né? Esses sistemas de lixoduto,
acho que quando a gente está falando de uma edificação como um hospital, eu conheço o sistema que tem implantado lá no Sírio-Libanês e sei de toda a tecnologia embarcada que tem ali, realmente é algo que faz muito sentido dentro do contexto da instituição e da edificação, né? Quando a gente vai trazer isso para uma realidade de um edifício residencial, eu acho que a gente só tem que tomar o cuidado disso não virar um problema para a manutenção posterior, porque a gente vai criando elementos dentro da edificação que talvez o leigo não tenha a maturidade de fazer a gestão disso no futuro, né? Porque ao mesmo tempo que a gente coloca um lixoduto com a intenção de que que tenha menos pessoas pegando esse lixo, que por exemplo, eu produzo o meu lixo, levo para um lixoduto, isso vai para uma reciclagem, vai para é separado para ir para uma compostagem, eu acho que realmente existe um mérito ali, mas você cria um elemento vertical que, se não tiver a devida manutenção, você vai ter um problema, o mesmo problema que você tem de ter o lixo na escada, você tem dentro de um duto que vai atravessar o prédio inteiro, né? Então, acho que quando a gente faz uma proposta como essa, ela tem que vir com um pacote que depois isso se torne algo que faz parte da rotina do prédio. Então, assim como você comentou da manutenção do equipamento do ar-condicionado, que poderia ser algo que está na rotina da manutenção do prédio, a manutenção desse lixoduto ela tem que estar inclusa nisso e ela tem que se pagar, porque efetivamente, acho que a partir do momento que as pessoas começarem a ter o condomínio eventualmente passar por alguma dificuldade financeira, esse é um dos primeiros serviços que vão ser cortados, porque as pessoas não enxergam exatamente a necessidade da execução daquilo. Então, também tem que ter, por outro lado, as pessoas precisam entender por que aquilo precisa ser feito e como aquilo deve ser cuidado, né? Mas, pensando, se a gente não conseguir avançar, digamos, um edifício não consegue avançar para ter um lixoduto, porque talvez o empreendimento não feche a conta com aquilo, e que seja um empreendimento que a gente não consiga garantir que essa manutenção possa acontecer depois. Eu acredito que a gente tenha que começar a pensar numa mudança aí um pouco mais de cada um, né? Porque com a pandemia a gente viu esse mundo de embalagens voltarem à tona, e isso vai ser um problema no curto prazo, eu acho que não vai ser nem muito longo. Então a gente fala de descartáveis como se isso não resolver, a gente está resolvendo um problema e estamos criando um outro aqui que vai chegar já para a gente fazer a gestão disso. Então, eu acho que cada um tem que começar a analisar, assim, eu tenho a minha segurança, eu quero usar descartável porque eu acho que isso vai ser seguro para mim, por conta da pandemia, acho que todo mundo tem o direito de fazer essa escolha, mas eu acho que a gente tem que entender até onde isso vai, tentar produzir menos lixo, eu acho que cada um tem que ter o compromisso. Eu não acho que faça sentido a gente ter lixeiras em andares nos prédios. Eu acho que cada um deveria levar o seu lixo para uma lixeira central. Eu acho que isso é uma mudança de cultura que é até mais efetiva do que você implantar um lixoduto. Você não precisa de uma pessoa para carregar o seu lixo. Eu acho que cada um pode fazer isso e a gente dimensionar adequadamente esses ambientes de lixeira para que as pessoas possam acessá-los e fazer a disposição do seu lixo. Hoje isso é tudo muito improvisado nas estruturas das edificações, né? Então, normalmente é um espaço na garagem que tem alguns containers e cada um vai lá e coloca algum prédio que já implantou alguma coisa assim, ou realmente é numa anticâmara de incêndio. Isso é algo que não é pensado, mas se a gente começar a olhar para esse ambiente de lixeiras, que é algo que é nossa responsabilidade, que é o que a gente produz todos os dias no nosso consumo, na nossa alimentação, a gente construi um espaço que as pessoas se sintam seguras de ir até lá deixar o resíduo que está produzindo e que a gente também, por outro lado, se responsabilize um pouco no que a gente está produzindo de resíduo todo dia, né? Eu acho que é mais efetivo do que a gente pensar em soluções de lixoduto. Para alguns empreendimentos, acho que faz todo sentido, mas pensando num empreendimento mais de baixo custo, um local que a gente talvez não entenda que vai implantar, mas aquilo vai acabar não conseguindo se manter, acho que faz mais sentido a gente repensar os espaços de lixeiras dos prédios e como as pessoas vão chegar lá acho que assim, a gente sempre deixa aquele cantinho escondido na garagem, parece que é um negócio que ninguém quer ver, né? Mas faz parte do nosso dia a dia, né? A gente produz lixo e assim, é bom que a gente veja e comece a se questionar sobre essa produção, né? É verdade. Você comparar, por exemplo, qual é o nível de produção de lixo dos Estados Unidos e do Japão. Né? No Japão não tem lixeira na rua. Você leva o seu lixo para casa, consequentemente você produz menos. E nos Estados Unidos é aquele exagero de embalagem, né? Aquela quantidade de coisas
né, que poderiam, enfim, não só resolver o problema do lixo, como de consumo de recursos naturais mesmo. André, nessa linha, né, Carolina deu uma resposta e assim acendeu aí uma luz amarela para a gente olhar para esse assunto, né, que é exatamente a sua praia em relação ao comportamento, essa conscientização e o processo, como é que a gente poderia incrementar isso, né? Então, como auxiliar o residente, né, o usuário, se for um prédio comercial, a entender o valor de que esses materiais e produtos descartáveis têm para o meio ambiente e para a economia, e também quais são os incentivos, né, que o Panda Building pode promover ou auxiliar as pessoas a descartarem esses restos alimentícios e materiais inúteis de maneira corretamente, né, de uma forma correta. E quais os mecanismos de feedback e responsabilidade coletiva que o prédio deve ter e como aproximar o residente dessa consequência, de caso eles não façam, né, a gente ter, de repente, um score disso aí. Uma das questões aí vamos dizer, do que a Carolina falou, essa questão de quando você quer transformar um comportamento de grande quantidade, mas comportamentos individuais, né? Você tem duas maneiras, né? Ou você, vamos dizer, faz um programa gigantesco para você mudar a cabeça de cada um, né? Ou você intervém na infraestrutura pelo qual essas pessoas vivem o dia a dia, em que essa é a única escolha, não existe outra escolha, né? Então, por exemplo, hoje você vai no supermercado, a infraestrutura, principalmente aqui nos Estados Unidos, faz algum tempo que eu não vou aí, faço compra aí no Brasil, então imagino que aí também seja assim, mas você vai para um supermercado em qualquer cidade aqui, você não consegue consumir nenhum alimento sem consumir plástico. Não consegue. Uhum. Não existe mais essa possibilidade. Você vai comprar uma maçã, você consome plástico, porque tem aquele selinho lá do código de barra e que você não tem como. Está em cada fruta, está em cada negócio. Você tem supermercado até aqui que embala lixo orgânico ou produto orgânico um por um. Então, pepino é embalado no plástico, um por um. Assim, uma coisa surreal, é louca. Assim. E eu não tenho opção. Se eu quiser comprar um produto dentro do supermercado, eu tenho que consumir plástico. Então, isso é uma questão de infraestrutura, né? Então, falamos de embalagem e tudo mais, tem 50 mil opções de embalagens biodegradáveis e tudo mais. Então, e aí entra um pouco a questão da economia, né? Quer dizer, hoje a nossa sociedade, a nossa economia, ela é pensada na obsolescência, né? Então, as empresas querem aniquilar o próprio produto antes que o competidor faça, né? Seja isso serviço, seja isso produtos físicos, cereais, enfim, tudo mais. E aí você acaba criando um monte de descartáveis, né? E aí você também perde valor, né? Então, uma das coisas que o brasileiro com certeza se preocupa, tem duas que é fato, assim. Uma é quando mexe no próprio bolso, né? E a outra é quando mexe na nossa imagem pública, né? Então, a gente acaba sempre preocupado com essas duas questões. Então, acho que nessa questão de separar lixo, né? A triagem é muito importante. O grande problema do lixo nem é muitas vezes a infraestrutura do orgânico ou do reciclável ou do outro, mas é a contaminação do lixo, né? Então, você vai ter duto, mas às vezes a pessoa vai jogar a casca de banana lá ou o líquido lá dentro do reciclável, não vai entender, vai contaminar tudo que está lá embaixo, né? Então, entender, de repente, por exemplo, e se existisse uma maneira de você pesar e entender a capacidade de cada unidade de separar e fazer a triagem do próprio lixo, né? E que se a pessoa tem zero contaminação, isso é um desconto no condomínio. Entendeu? E se o Panda Building, por exemplo, olhasse esse material e conectasse esse material de uma maneira econômica, em que isso fosse vendido para ponto de reciclagem, que o dinheiro adquirido com essa venda reduzisse do condomínio, entendeu? Então, você tem maneiras de você agregar e colocar
uma questão econômica ao valor do material que não é percebido como valor econômico mais, ou um bem útil, né? Mas que o Pandebuilding pode fornecer a infraestrutura para que esse dinheiro retorne, né? Agora, você esperar que a pessoa vá comprar isso e fazer isso, é a mesma coisa que você, um pouco assim, você tirar o doce de criança, entendeu? Você deu o doce, a pessoa não está nem aí com lixo, entendeu? A responsabilidade dela vem a partir do momento que você joga, você acerta o lixo, isso já está, opa, botei o lixo no lixo, né? Essa mensagem, durante os anos 90, foi muito, né? Joga o lixo no lixo, joga o lixo no lixo, aí acabou a sua responsabilidade. Agora a gente está evoluindo, né? Mas, pô, eu já fiz isso, não preciso fazer mais outra coisa, né? Então, agora, como é que, por exemplo, a gente constrói um pirulito que não tem açúcar, né? Como é que o chiclete tem probiótico e ajuda a gente a digerir melhor? Sei lá, entendeu? Mas a ideia é muito difícil você tirar a comodidade das pessoas em que elas vivem hoje, sem você entender um pouco, gerar outras implicações em que ela realmente vê benefício em mudar o comportamento dela. Então, acho que é um pouco por aí. Muito legal. Obrigadíssimo. Eu acho que é isso aí. Anotei vários pontos aqui. Essa questão de você gerar receita, você premiar ou penalizar, eventualmente, com essa produção de lixo, pode ser um caminho da conscientização e isso pode fazer um bem aí à rotina mesmo das pessoas, né? Até a gamificação, se você pensa por unidade, entendeu? Por unidade ou por andar. Competição entre andares, entendeu? Esse andar recicla mais que o outro, entendeu? Uma coisa que está super sendo comentada agora, super em evidência, é a gamificação, né? De repente a gente faz a gamificação do lixo lá. Mas é exatamente isso. Você até começa a conhecer os seus vizinhos, que hoje em dia ninguém conhece mais, né? Não sei se o vizinho tem uma criança ou um cachorro que não para de latir, não sei qual faz barulho mais alto, né? Eu tenho os dois. Então, meus vizinhos nem querem conversar comigo, mas a questão é essa, né? Como que você gera uma coisa que é um problema e transforma isso numa oportunidade. Oportunidade de coletividade, sem dúvida. Muito legal, André. Muito legal. Obrigado. A gente está aqui com 1h30 já. Eu vou fazer aqui mais 2 perguntinhas para a gente finalizar aqui a nossa live. 3 perguntas, na verdade. E vou ver aqui se eu puxo rapidamente algumas perguntas aqui dos espectadores. Mas queria, assim, começar a gente falar um pouco do quarto bloco, né? Entre a gente mergulhar um pouquinho nos materiais, tá? Então, a gente está aqui, vou compartilhar um pouco do que a gente está já especificando desde lives anteriores até durante o processo. E aí, Marcelo, queria aproveitar aí sua expertise no assunto, porque nós estamos utilizando o seguinte, a gente está utilizando um porcelanato com antibactericida, ou seja, chama-se Clearbac, é um porcelanato da Porto Belo. Uma das lives eles trouxeram aqui para mostrar que ele tem o nitrato de prata na composição, e aí com isso, né, não só não prolifera a bactéria por ser um porcelanato com praticamente zero absorção, como ele elimina as bactérias. Estamos aqui com porcelanatos também em grandes formatos, né, para reduzir a quantidade de rejuntos. Estamos com pisos vinílicos, pela mesma razão, e facilidade de limpeza, principalmente nos cantos e quinas e tal. Torneiras com sensor, né, bacias com caixa acoplada também com sensor. A Deca trouxe algumas alternativas aqui para a gente nessa live anterior, do prédio sem toque. Os balcões, ao invés de usar granito e mármore, que são materiais porosos, a gente está usando o porcelanato e o corium. Né? A Porto Belo trouxe também algumas alternativas. Estamos usando fachadas ventiladas, né, que são presas à estrutura, afastadas da estrutura. Isso ajuda no posicionamento das tubulações. Também é uma solução da Porto Belo. E também, no momento da execução, você tem menos pessoas naquela tarefa. Então, até durante a execução, você tem menos aglomeração. Bom, aí eu queria saber, Marcelo, se você teria mais alguma sugestão assim, que a gente pudesse incrementar isso aqui, enriquecer de materiais e acessórios visando a não contaminação. Eu tive observando o que você comentou, tinha visto uma listagem aqui e faz sentido tudo o que você comentou, até porque eu tenho observado todos esses materiais presentes aqui no nosso ambiente, né?
Que bom. E é claro, existem materiais que são bastante nobres e, de certa forma, o material ele visa atender alguma necessidade de área específica. Então, quando você coloca isso em escala, você também tem que pensar o quanto isso vai custar para o custo final desse prédio. Então, a gente tem que pensar, eu não vou conseguir fazer todas as bancadas de Corian aonde eu quiser sair colocando Corian, por exemplo. Então, eu confesso, assim, um pouco dos exemplos que você deu, praticamente todos os exemplos são exemplos que eu já vivo, que eu já vejo, notei que sim, são bastante presentes no ambiente, né? O que eu notei que eu assim, poderia contribuir é que eu observei assim, acionadores sem contato. Então, por exemplo, no refeitório, um colaborador vai lá pegar o seu suco e ele não aperta mais botão, ele passa a mão no sensor e cai o suco. Então, eu achei interessante porque essa questão do não contato tem sido bastante interessante, né? Por exemplo, você mudar até o processo da dispensação de alimento para o colaborador, por exemplo. Antes se compartilhavam vidros de azeite, hoje você tem o azeite em sachê, então você vai mudando o jeito como as pessoas... Então, você fragmentar o uso de materiais, né? Eu já tinha observado, por exemplo, equipamentos médicos que têm plástico injetado, que também vem com esses princípios aí de nitrato de prata e que são bactericidas, né? Então, isso também confere assim, equipamentos que têm esse tratamento bactericida e que ajudam a você evitar a proliferação. Mas o processo, acho que todo tem a ver também com a limpeza. Não adianta ter uma bancada de Corian que não seja limpa, né? Então, eu tenho lá uma bela bancada, mas eu não tenho um processo de limpeza adequado, né? Então, existem... E nós já usamos, além do processo de limpeza dos ambientes, é claro, cada um com o tratamento da sua devida frequência, dado a sua criticidade. Existem equipamentos de pulverização, de ionização de ar, que a gente tem aplicado já, que ele joga uma névoa de ionização, e esse equipamento, então, ele consegue quebrar as partículas da bactéria e consegue, então, esterilizar o ambiente. Esse equipamento a gente já usa há alguns anos, não é novidade agora, né? Mas tem sido bastante interessante por conta de uma tecnologia que vem agregar limpeza, né, com alto nível de qualidade, não só o produto em si, mas você tem um alto nível de qualidade. Então, acho que, assim, como contribuição, eu colocaria, assim, concordo com todos os itens que você falou, acho que a gente está bastante alinhado com o que eu entendo de exemplos. Ficam só algumas sugestões dessa natureza que eu passei. Muito obrigado, Marcelo. Eu queria pedir para a Carolina também, se pudesse complementar. Sei que já está bem completo, mas, por favor, fique à vontade. Acho que, pensando na especificação dos materiais, eu acho que existe um desafio aí da indústria de produzir materiais que eles tenham uma maior resistência aos produtos de limpeza. E que hoje a gente tem, por exemplo, uma bancada em Corian, se ela não for limpada adequadamente, você perde rapidamente o brilho do material. Normalmente as pessoas da área de higiene, elas usam equipamentos que causam uma abrasão no material, então logo ele fica desgastado. Então, acho que existe aí um desafio da indústria de encontrar produtos como esse, né? Acho que complementando só algumas sugestões, o Corian, acho que quando a gente utiliza ele, dependendo do empreendimento e do que a gente pode fazer, seria interessante, inclusive, a gente moldar as cubas, não usar só como bancada, fazer a moldagem das cubas também, porque aí a gente evitaria aí mais algumas juntas. Tem outros revestimentos que conseguiram, sintéticos, que conseguiram ao longo do tempo ter uma cara tão nobre quanto o mármore. Por exemplo, o Neolite, que é um revestimento espanhol, dependendo da aplicação, você tem o mesmo efeito que a aplicação de um mármore, que é um revestimento super poroso e que a gente sabe que tudo que encostar ali vai ficar. Então, o Neolite a gente consegue ter uma condição aí de higienização bem bacana, e ele resiste a fogo, ele tem umas propriedades bem interessantes. Muito bom. E aí a gente partia aí mais para olhar revestimentos de paredes, que são coisas que às vezes a gente se preocupa muito com o piso, que é onde a gente está pisando, né? Mas parede é uma coisa, você bate um braço, você bate mão, e a gente nunca olha muito para isso. Tentar especificar em revestimentos que sejam laváveis. Laváveis que eu digo
eles vão ter uma resistência à água, mas que também tem alguma resistência a uma classificação de alguns produtos químicos. Então, a gente usa tintas acrílicas laváveis, porque às vezes quando a gente está pensando na nossa casa, a gente vai muito para o látex, e aí isso, já depois, com o tempo, logo vai perder a qualidade desse acabamento. Alguns revestimentos laminados também têm uma boa resistência aos produtos químicos que podem ser aplicados para higienização. Alguns revestimentos da fórmica, não todos conseguem, a gente consegue ter esse tipo de qualidade na higienização. E aí acho que teve um ponto bacana que o Marcelo falou, é a gente começar a pensar em como não tocar nas coisas para fazer elas funcionarem, né? Hoje eu acho que existem soluções de automação para iluminação, para ar-condicionado, para persianas que são baratas, que você pode colocar um dispositivo, um aplicativo no celular da pessoa, com uma infraestrutura mínima ali, você consegue fazer isso funcionar. E eu acho que isso viabiliza bem para quase todos os tipos de empreendimento, né? E deixa eu ver o que mais que a gente não tenha falado aí. Tem um pouquinho de cobre antimicrobiano, que ainda é uma coisa que se requer um pouco mais de estudo, mas seria bacana começar a olhar isso para fechaduras, maçanetas. Sem dúvida. Acho que é algo que vai, conforme for avançando os estudos disso, eu acho que a gente vai conseguir especificar isso, até porque o custo acho que vai funcionar também para uma diversidade grande de empreendimentos. E acionamentos automáticos para portas, aí grandes circulações, tentar ter esses acionamentos, reconhecimento facial, até mesmo algum de aproximação, que você não precisa encostar a sua mão, mas que de alguma forma ocorra uma leitura. Acho que tudo isso está disponível para a gente utilizar e acho que convém, quando a gente estiver fazendo a especificação de projeto, entender se isso cabe dentro do briefing. Acho que hoje a gente tem soluções bacanas a custos acessíveis para fazer esse tipo de intervenção dentro dos projetos. Os porcelanatos de grande formato mesmo, hoje eles estão num preço, a gente consegue encontrar aí num preço que eu posso instalar na minha casa, se eu quiser, não preciso... Antigamente era, sei lá, R$300 o metro quadrado. Hoje você encontra um porcelanato de boa qualidade, da Porto Belo, por exemplo, a R$100 o metro quadrado. Então, acho que isso mudou de uns anos para cá e eu acho só que os fabricantes têm que começar a olhar o desempenho desse produto com a aplicação dos produtos químicos ao longo do tempo. Eu acho que para a gente garantir uma perenidade, para a gente não ter instalou um piso super bacana e daqui a um ano a gente olha para ele e parece que ele tem 10 anos de uso. É um pouco isso que eu acho que a gente tem que começar a explorar e discutir com os fabricantes, né? Excelente, Carolina. Obrigado. Eu estava aqui anotando assim, alguns pontos, que você deu vários insights muito legais. A gente teve a Atlas Schindler Elevadores, né? Que ela trouxe uma botoeira sem toque. Então, só por aproximação, a gente toca a escada rolante que tem a UV aplicada direto nela, né? Então, ela vai passando, como ela é rolante, embaixo, onde você não está vendo, ela aplica UV permanentemente. Então, isso ajuda também na descontaminação. A gente convidou as tintas Zikini, por exemplo, para ser apoiadora também do Pandebuilding, porque eles têm uma tinta que é fungicida, né? Bactericida, não sei o termo exato, mas eles têm essa tinta, então a gente achou que tinha toda a sinergia com a gente. E hoje mesmo eu tive um call e a gente deve evoluir, espero que a gente evolua com o pessoal da Amazon para falar um pouco da Alexa, porque tudo isso que você falou aqui, a partir de você ter acionamento de cortina sem toque, por voz, acionamento elétrico, tudo isso a Alexa pode comandar. Então a gente tentar trazê-los aí, talvez na live de inovação que a gente vai fazer mais adiante, com a Daniela Schmitz, que é a Head of Industry do Google, o Luiz Gungenberger, que é Head de Inovação, é o executivo de inovação da Veda City, e o Maurício Benvenuti, que é o fundador da Start. A gente vai trazer só inovação desse tipo para a gente comentar. Mas muito legal. E aí, André, eu queria te perguntar o seguinte, como é que a gente, colocando todos esses elementos, né, como é que a gente não transmite a sensação, ou como é que a gente ameniza assim, a sensação de a pessoa não estar no hospital, morando no hospital, né, com todos esses cuidados, não só dos materiais, mas de tudo isso que a gente falou hoje aqui, como é que a gente traz uma roupagem mais humana aí para o Pandebuilding, para ele não parecer um hospital. Eu acho que isso tem duas coisas assim, né, nessa questão da roupagem mais humana, né, que você falou. Uma é essa questão de que muita gente adquire uma nova unidade recém-construída e vai lá e reforma tudo, né, para dar nossa cara de casa, né? Isso, para mim, é um desperdício gigantesco de dinheiro, de tempo, de conhecimento, de sabedoria,
né? É uma coisa muito louca, assim, né? De como e aí as construtoras hoje, elas falam assim, ó, não, mas a gente dá opção, a gente dá uma opção péssima e uma menos ruim. A pessoa escolhe a menos ruim só para se sentir bem e mesmo assim reforma, né? Então tem uma questão assim de você antecipar um pouco essa questão de opção, de escolha, de compra, de entrega, né? Muito também das construtoras tem uma questão de timeline, de você, em 2 anos a gente está no pipeline, a gente precisa entregar esse prédio, entregou a chave, já está na administração, acabou, já não é mais nosso, né? Toma que o filho é teu. Enquanto muitas vezes, até para a primeira geração de moradores, talvez valha a pena a construtora permanecer lá e ir montando em conjunto. É dinheiro salvo para a construtora também, né? Então, dando uma gama de opções, ou dando critérios para escolhas, por exemplo, que não estejam relacionados à estética, mas estejam relacionados a uma questão da saúde, né? Pode ajudar, porque a estética, né? Cada um tem a sua própria visão, o seu próprio entendimento, né? Então, essa é uma questão assim das unidades, da unidade, assim, parede para dentro, da minha casa para dentro, né? Dentro das partes, vamos dizer, das partes materiais comuns, né? O hall e tudo mais, acho que é muito engraçado que você vê uma questão inversa, né? Você vê os hospitais tentando humanizar os espaços deles, então tornar uma coisa mais aconchegante, não sei o que lá, e aí você vai para a imobiliária, aquele negócio brilhante, aquelas coisas assim, sabe, que você fala, putz, né? Cadê aquele tapete gostoso? Cadê aquela flor aqui? Cadê aquele... tão... E isso influencia tanto, né? Quer dizer, quando você chega em casa, aquele dia de trabalho, quer dizer, agora não mais, mas quando você está fora, você está aqui chegando em casa, qual é a sensação? Você abre a porta, você entra dentro do seu prédio, qual a sensação que você quer ter? Né? Você fala, putz, estou em casa, estou... Né? Enquanto, às vezes, o caminho e o hall é cheio de eco, é tudo brilhante, você está com medo de escorregar, não sabe onde botar a mão, pessoas não sabe se cumprimenta, se não cumprimenta. Então, tem uma série de situações estranhas ali, né? E que muitas vezes o material pode ajudar a melhorar, né? Então, questões mais quentes, neutras, né? Em que não ajudem as pessoas, não sejam muito extremistas, né? E que ajudem mais o meio termo, pessoas, aquelas que não se sintam bem, pelo menos não se incomodarem assim, né? Muito nessa questão. Então, acho que é um pouco por aí, nessa questão de escolha de materiais. E uma outra questão, como consultor, acho que a gente fala muito da questão de viabilização, né? Materiais caros, tecnologia cara e viabilização e tudo mais. Tem 2 questões que eu acho que é importante nesse sentido. Uma é entender que o vírus não escolhe classe social, né? O vírus não escolhe poder aquisitivo, não escolhe cor, né? Então, a gente entender que uma construtora não necessariamente precisa pensar cada empreendimento de uma maneira isolada. Então, entender que um empreendimento pode viabilizar o acesso a outro é uma maneira de repensar o modelo de negócio e que traz uma questão e um posicionamento e um olhar para além do próprio cliente, do próprio usuário que se tem hoje. Isso amplia, inclusive, o portfólio de usuários que você pode ter, né? Então, acho que entender um pouco essa questão da consultora, da empreendedora, comunidade, não é difícil, né? E aí pensar nas escolhas como de uma maneira mais distribuída, e entender essa questão da casa, do aconchego, né? Eu acho que é uma das questões importantes. E o terceiro, último ponto para lembrar é que essa pandemia que a gente está vivendo hoje, ela é aérea, né? Mas a cólera era via água, né? Então, você tem várias maneiras de transmissão e contaminação e que,
enfim, pensando em toda aquela questão da flexibilidade, da infraestrutura, né? Você vai naquele prédio no Centro Pompidou, lá na França, Paris. né? Em Paris, uma das coisas que eles fizeram foi inverter, botar a infraestrutura toda para fora, de uma maneira de um apelo estético, mas que a manutenção, a troca, o acesso e tudo mais ficou tão mais fácil, né? E educativo também, né? Então, tem cores que se brincam, né? Aqui é água, aqui é isso. Então, enfim, uma longa resposta. Eu sei que a gente está atrás do tempo, mas, assim, pensar um pouco essa questão da casa, da manutenção e do acesso é importante na escolha dos materiais. Valeu muito a pena. Foi muito valioso, André. Muito obrigado. E você deu aqui essa ideia, essa questão da personalização, né? Porque o Pande Building ele tem uma função de ser, vamos dizer, um cardápio completo de soluções. Nem todos os empreendimentos podem adotar todas, infelizmente, porque não cabe no bolso, e nem todas as pessoas que estão personalizando os seus apartamentos ou estão trazendo essas soluções para dentro de casa vão poder colocar todas. Então, eu acho que a nossa função é ser o mais completo possível e quem puder adota o máximo que puder. Bom, nós estamos já aqui com 1h40, né? Eu vou passar aqui para... Vou fazer uma pergunta só, que é do Dário Lobo, Carolina, é para você. Ele está perguntando, ele está comentando que a Apvida é uma empresa que cresceu, né, muito rápido e está se expandindo muito rápido, e como tornar esse crescimento sustentável. É curioso que acho que todo mundo se questiona, né, quando vê uma empresa crescendo de forma rápida, como isso acontece, que caminhos que a empresa está seguindo está pensando em seguir para chegar lá, né? Acho que a Apvida, ela tem um pilar um dos pilares da Apvida é a eficiência em custos aliada à qualidade da operação, né? Quando a gente olha para o projeto do edifício, seja um hospital, uma clínica, ele é todo pensado de forma a garantir que os fluxos eles atendam a essas premissas. Então, os fluxos eles são pensados de forma eficiente. A gente tenta, dentro da edificação, isso que a gente prega e que a gente valoriza, a gente tenta transformar aquilo dentro do projeto, né? Então, cada edificação, ela é pensada da gente conseguir o melhor dela. Então, as unidades, elas não têm uma metragem quadrada muito grande. Se você pegar um hospital de 50 leitos da nossa rede, comparar com um hospital de 50 leitos de qualquer outra rede, provavelmente o nosso hospital vai ser menor em metragem quadrada. E a gente consegue oferecer ali a mesma qualidade, o mesmo serviço para quem está usando essa infraestrutura, né? O cliente final, ele não tem essa percepção. Então, seria um pouco como eu querer comparar, por exemplo, um hospital da rede da Apvida com o Sírio-Libanês. Provavelmente, se a gente pegar o número de leitos e dividir por metro quadrado, no Sírio deve ser 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes maior do que o que a gente produz dentro da rede. Então, essa eficiência, pensando na edificação, ela tá em todas as áreas da empresa. Então, a gente busca pensar essas soluções de forma que a gente consiga essa perenidade ao longo dos anos. Então, as soluções, elas são enxutas, a gente repensa e começa de novo toda vez que a gente percebe que a gente tem uma oportunidade de fazer diferente. Então, acho que essa é o principal, como eu posso dizer, é a diferença que a gente faz. E isso acontece não só na minha área, que é projetos, acontece em todas as áreas da empresa. Então, todo mundo, você é estimulado ali a pensar como eu vou fazer isso de uma forma que eu consiga chegar no resultado final, de uma forma que eu tenha qualidade, mas que eu tenha uma eficiência e custo, que eu consiga fazer um produto que meu cliente fique satisfeito, que ele olhe para isso e ele não sinta a diferença de estar no hospital de um ou de outro, e ele fala assim, eu estou pagando isso aqui por mês e no final está todo mundo contente, tanto a gente quanto eles com o desenvolvimento desse produto. Então, acho que isso faz com que a gente tenha saído ali de uma operadora que era um único hospital em Fortaleza há 25 anos, e hoje a gente tem 39 caminhando para 45 aí, quem sabe, no próximo ano. Então, acho que
É o que a gente faz de diferente ao longo de todos esses anos e fez chegar onde chegar, e com certeza a gente vai conseguir chegar em mais para frente, né? Com certeza, Carolina. Obrigado, foi legal você ter lembrado isso, porque assim, nós estamos tendo assim, o privilégio de estar hoje aqui nessa live com uma operação que é mais voltada para o segmento econômico e uma operação que é voltada para o segmento de altíssimo luxo, né? Vamos dizer assim, altíssimo padrão, e todas as duas têm que entregar com a máxima eficiência e excelência a não contaminação, a melhor qualidade, preservando a saúde das pessoas, independente da classe social, independente do padrão. Então, isso é muito legal, a gente ter aí a mesma visão e o mesmo objetivo, porém com condições e de padrões diferentes, e ter esse paralelo constante aqui que o André fez durante toda a live com assim, uma excelência máxima nesse paralelo que a gente se propôs a fazer aqui. Eu queria agradecer demais aqui a vocês. Acho que foi assim, super rico. Mais uma live de saúde que a gente termina aqui, voltada para o Pandebuilding. Acho que a gente cumpriu aí nosso papel. E dizer a vocês que eu vou aperrear vocês só mais um pouquinho, daqui mais alguns dias, ou nas próximas 2 ou 3 semanas, que eu vou mandar para vocês aquilo que a gente está projetando, para vocês darem ali as suas visões, juntamente com o pessoal da Live 2, também os panelistas da Live 2, para a gente deixar esse Pandebuilding aí do jeito que ele é para ser, enfim, e entregar essa plataforma de consulta aí para a sociedade. Bom, antes da gente finalizar, queria só deixar aqui um convite na próxima terça-feira, dia 25/8, às 14 horas, a gente vai ter a Masterclass com os super incorporadores, né? A gente vai ter aí os presidentes do conselho da Direcional, o Ricardo Valadares, da Moura do B, que é o Gustavo Moura do B, da Tecnisa, como é a Nigre, e o Bira Freitas, presidente da Tegra. E vamos ter aí uma mensagem especial do Ruben Menin, que é o presidente do Conselho de Administração da MRV, que está de férias, mas mesmo assim vai nos mandar aí uma mensagem para a gente exibir durante a live. Muita generosidade da parte dele. Então, eu espero todos vocês lá. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, Saulo, pela ótimo. oportunidade. Obrigado, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Boa noite.